para um próximo assunto que está sendo muito explosivo. A declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que o PSDB não deveria apoiar a reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, como eu já antecipava e previa, irritou membros do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara Municipal paulistana. Eduardo, o PSDB nasceu em São Paulo, toma cuidado quando você for dar palpite aqui, o pessoal não gosta. Por conta disso, após a reunião realizada ontem, a bancada de deputados estaduais da Federação PSDB Cidadania decidiu anunciar apoio a Nunes. PSDB, indo contra as falas de Eduardo Leite. Não mudou nada. Em entrevista pela manhã, Ricardo Nunes lamentou as declarações do governador Gaúcho, e disse que esperava mais maturidade. Abre aspas. Fico triste de o Eduardo Leite falar isso, porque o candidato sou eu, não é o Bolsonaro. Esperava do governador Eduardo Leite um pouco mais de maturidade nesse tema. Muito bem. Vamos começar aqui. Vou com o Cristiano Vilela. Cristiano, o PSDB continua o mesmo, né? Ninguém manda em ninguém. O presidente do partido se mete a falar de São Paulo, não consulta ninguém. Não é mais presidente. Ele não é mais? Não. Quem que é o presidente agora? Ex-governador do... Ah, já é o Pirilo? Esse aí acho que deve querer apoiar. O Pirilo é mais mais jeitoso. Mas o Eduardo Leite, tudo bem, o governador do Rio Grande do Sul é um rapaz brilhante. Acho que é o melhor nome que o PSDB pode ter para lançar presidente da República. Está fazendo um bom governo no Rio Grande do Sul. Mas não dá para ligar, assim, para fazer uma reunião com o pessoal, discutir antes. Cada um vai falando o que vem na cabeça. E aí depois também a bancada do PSDB fala, bom, como aqui não tem hierarquia, não tem nada, já reunimos, é isso que vai acontecer. Essa bagunça toda não é que tenha atrapalhado o partido que, no meu modesto entender, sempre teve os nomes mais preparados em termos de gestão pública, cultura, currículo, mas que se matam. Você não acha que é muita azada de tucano para tudo quanto é lado? O tucano já é uma ave que ela voa sozinha, né? Você não vê tucano nunca voando com outros pássaros, né? Está sempre sozinho, tem um bico grande, é bonito. Então isso aí fica complicado. Isso acaba atrapalhando de certa forma. Olha, é impressionante, Capês. No final de semana agora, nós fizemos a cobertura aqui na Jovem Pan e o PSDB de São Paulo realizou a sua convenção para a escolha, para a eleição de uma direção. E no sábado, eu acompanhando a movimentação, o PSDB tinha uma chapa única, né? Uma chapa de consenso. Falei, bom, uma chapa única, agora a coisa vai, né? Agora não vai ter disputa. No domingo tem a convenção não elegeu ninguém, não finalizou. Eu falei, poxa, nem com uma chapa única o PSDB consegue decidir algum caminho realmente aqui em São Paulo. O fato é que o PSDB está passando uma crise tremenda e em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. É o que está acontecendo no PSDB. Quer dizer, você vê, num quadro como esse, uma liderança importante do partido vem, se mete dentro de uma disputa local, algo que não é simples, não é fácil. É importante lembrar que Ricardo Nunes foi vice do PSDB nas últimas eleições. É importante lembrar, como você lembrou, Capês, que o PSDB ele nasceu e ele foi muito forte ao longo dos seus 36 anos de existência aqui no estado de São Paulo. Então, faltou um pouco de jeito. Política é justamente a capacidade de unir os desiguais, os divergentes e tentar construir pontes, construir elementos de uma coalizão política. Eu vejo que o PSDB, nesse sentido, está fazendo o caminho contrário. Infelizmente, eu vejo que, no médio prazo, pelo menos, eu não vejo futuro, não vejo sucesso para o partido, especialmente agora no contexto de 2024. João Belucci, o PSDB nasceu do PMDB, hoje MDB. Nasceu desse partido. Então, será que o PSDB, tendo que optar entre Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, ele acha que o Boulos é mais próximo dele do que o Ricardo Nunes? E segundo,
vai lançar um candidato? Tem candidato para lançar? Então, eu não sei, são lições de casa básicas. Não dá para reunir o partido, lançar a Tabata Amaral como candidata do partido à Prefeitura de São Paulo. Depois, no segundo turno, você articula um apoio ao candidato que está mais próximo ao programa de governo do PSDB, que é o Ricardo Nunes. E vai, fala, o Eduardo Leite vai lá, fala, sobe um pouquinho, o salto está alto, já dão opinião aí sem ter consultado. Ele já não é mais o presidente do partido, é o Marconi Perillo, aqui a Raquel Galinatti me alertou bem. Então, meu Deus do céu. E por outro lado, a bancada decide assim, reunião de bancada, o partido, reunião de bancada, bom, lançamos, vamos apoiar. Não tem comunicação no diretório, não tem presidente. O que está virando isso aqui? Parece um esvaziamento do PSDB, né? O Eduardo Leite, ele é uma espécie de Justin Trudeau brasileiro, né? E seria uma saída óbvia para o PSDB apoiar o Ricardo Nunes. Seria o mesmo, essa fala dele, né, de falar com relação ao Ricardo Nunes, seria o mesmo que o governador aqui de São Paulo se meter na eleição de Porto Alegre. Não faz sentido algum, né? Agora, o que me parece também é que o PSDB ficou um pouco desconectado da realidade, né? Estava tão acostumado a ser establishment, vide a questão da eleição presidencial, onde o PSDB enrolou, cozinhou. O próprio Eduardo Leite renunciou ao governo, dando a entender que sairia candidato à presidência, não o fez, voltou para ser candidato a governador, num movimento esquisitíssimo. Ele viu que ele não teria campo e o PSDB acabou sequer lançando candidato e apoiando a Simone Tebet, que se mostrou uma candidata linha auxiliar do Lula e agora lá no Ministério só comprovou isso. E até tem essa questão do PSDB reclamar muito a polarização, queremos ser uma espécie de terceira via, mas quando a polarização envolvia PT e PSDB, o PSDB não reclamava, então não vejo sentido nisso, né? Normalmente quem reclama da polarização é quem está excluído dela, que é o caso do PSDB. Quando era com ele, tudo bem, perfeita polarização, agora não, agora é polarização ruim, agora eu quero ser uma terceira via. Aí desconecta muito da população que tem exigido uma posição. Você vai apoiar o radical Boulos, ou o centro-esquerda Ricardo Nunes, lá, que agora ele tem o Aldo Rebelo, tem uma ministra de esquerda também na cultura, enfim, quem que você vai apoiar o PSDB? E como o próprio Covas gostava de dizer que era radical de centro, o filho do Covas também já deu a entender que não tem alinhamento com o Bolsonaro, então decide logo apoiar o Boulos, né? Faz mais sentido, apesar que eu acho que a bancada acertou em dar um recado para o Eduardo Leite, no sentido, Eduardo Leite, aqui não, tá? Aqui você está em outro estado, vem dar o pitaco aqui, você nem mais é presidente do partido, então vejo uma questão de esfacelamento e esvaziamento do PSDB, que está cada vez com menos representantes. Raquel Galinatti, às vezes você não ter posição é pior que ter posição errada. Não. Porque essa tática do PSDB, nem, eu não sou nem direita, eu não sou esquerda. Eu não sou Boulos, eu não sou Ricardo. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula. Eu não sou a favor do aborto, eu não sou contra o aborto. Então, esse tipo de nem acaba dormindo sozinho, né? É uma omissão no que não cabe. A política não cabe a omissão opinativa, né? Justamente para lá, por isso que existem os representantes parlamentares para opinarem e ali representarem as diversas pluralidades ideológicas políticas. Mas nesse sentido, quando a gente vê o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é de forma proposital. Aventureiro ele não foi quando ele se posicionou contrário a um apoio, e de imediato os parlamentares aqui do estado de São Paulo e municípios já brecaram essa tentativa egocêntrica, vaidosa, de se colocar acima do partido. Ele se mostrou um homem que não é um homem de partido. Ele não pensa de uma forma coesa no que será melhor para o partido. Então, acertadíssimo o posicionamento dos parlamentares do PSDB ao manifestarem apoio e adesão à campanha do melhor prefeito que São Paulo terá, que será Ricardo Nunes. Meu querido Leandro Ferreira, você tá doidinho para o PSDB apoiar o Boulos, né? Você tá aí, tá louquinho da Silva, né? Como é que você inclusive fez nossa, quando ele falou do Aldo Rebelo, você falou, o Aldo Rebelo é preparadíssimo. Hoje é um dos homens públicos mais... O João falou Ricardo Nunes centro-esquerda, aí eu fiz, nossa... Não, mas o Ricardo Nunes... Não, os bolsonaristas... Não só bolsonaristas, como alguns políticos mais alinhados à direita, como Kim Kataguiri, classificam claramente Ricardo Nunes como de esquerda.
E é aquele também. negócio que eu te falei. Ele é esquerda para a direita e é direita para a esquerda. Olha, eu acho que quando perguntaram lá para o Eduardo Leite, né, se ele achava que o PSDB deveria apoiar o Ricardo Nunes, devem ter perguntado, você acha que deve apoiar o Ricardo Nunes? Deve ter respondido, quem? O Ricardo Nunes, mas quem é esse? Como a maior parte da população de São Paulo não sabe quem é, porque não tem marca nenhuma, não tem importância nenhuma para a cidade do ponto de vista positivo. Ricardo Nunes é um prefeito que é mais conhecido por correr atrás do Bolsonaro do que por implementar uma marca clara. Embora eu deva fazer aqui uma menção honrosa ao ônibus de domingo ser gratuito. Acho que isso, aquela tentativa desesperada dele de recuperar algum terreno, porque certamente a esquerda vai discutir até o próprio passe livre. Não sei se vai fazer, mas vai discutir. Então, eu acho que o Ricardo Nunes é um anônimo muito importante, um anônimo numa função muito importante. E o Eduardo Leite certamente deve ter ponderado isso, até porque, como eu disse, se o objetivo principal do Ricardo Nunes hoje é se vender para o Bolsonaro, é muito triste ver um partido importante para a história do Brasil como o PSDB acabar dessa forma, né? Porque parece que só falta apagar a luz na cabeça. Pois é, mas aqui é mesa de debate. Se o Ricardo Galinatti vai num ponto, o Leandro Ferreira vai no outro, aqui tem um debate, cada um tem a sua posição, é importante que haja divergência. Agora, tecnicamente, ser menos conhecido numa eleição que se disputa até o segundo turno é mais vantajoso. Quanto menor o nível de conhecimento do candidato, menor o nível de rejeição. O Fleury começou contra o Maluf com 0,5%. Terminou no primeiro turno da eleição para governador, foi 90%. O Maluf fez 49,5%. Ele não ganhou por meio ponto no primeiro turno. Começou o segundo turno, foi 50,5% para o Fleury e 49,5% para o Maluf. Depois o Quércia começou lá atrás, em 86, contra o Antônio Hermílio e o Maluf para governador. O Dória saiu do nada como prefeito e venceu no primeiro turno. Então, eleição... O próprio Fernando Haddad também foi assim. O próprio Haddad também. Então, às vezes, não ser conhecido é uma vantagem. Então, a eleição, que vai definir essa eleição é o seguinte: Boulos, eu vou nacionalizar a eleição, temas mais genéricos. Ricardo Nunes, quem está mais preparado para cuidar da cidade? É esse confronto de informações que vai chegar até o eleitor. É ele que vai decidir. Mas, fala. Olha só, eu concordo que ele tem maior margem para se apresentar. Mas você mencionou aqui João Dória, Fernando Haddad, o Fleury, em certa medida, já era conhecido, né? Não estavam no cargo para o qual estavam concorrendo. Ricardo Nunes vai ter que explicar por que ele não é conhecido estando num cargo em que a população precisa de atuação eficiente. O Cristiano acompanha muito a eleição, sabe disso. Uma coisa é você não ser conhecido, disputando a eleição contra um governo mal avaliado. Outra coisa é você ser o governo mal avaliado, ser desconhecido e disputar a eleição. Então, acho que a Tabata Amaral certamente seria um destino muito mais honroso para o PSDB na cidade de São Paulo, até porque realmente reconheço importância na candidatura dela, não estou aqui para fazer proselitismo pró-Boulos, né? Eu acho que a esquerda tem que se posicionar a respeito de uma série de assuntos de forma mais clara. Também não acho que nacionalizar é uma boa solução para o Boulos, acho que ele deveria discutir os problemas da cidade, espero que entre nisso muito em breve, né? Mas, como a gente estava aqui falando de PSDB e aonde isso vai acabar, né? Eu acho que o Ricardo Nunes não é um bom caminho. Muito bem, mas ele tem o horário eleitoral para se fazer conhecer.